sábado a você que nos assiste. É um prazer ter a tua companhia para compartilhar conosco dessa lição. Nós estamos hoje estudando especificamente a lição de número 9, que fala sobre os enganos do tempo do fim. E durante todo esse trimestre estamos estudando uma maneira de nos prepararmos melhor para a vinda de Jesus. Nós temos aqui dois jovens muito queridos que vão compartilhar essa lição com a gente. O Christopher, que está com a gente, seja bem-vindo, Cris. Bom dia, obrigado. E também o Patrick, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br ou também por meio do facebook.com/conexão, o número 7, Curitiba. Então, para iniciarmos o estudo dessa lição, nós vamos pedir a orientação de Deus e eu peço que o Christopher faça uma oração para a gente, por favor. Então, oremos. Pai amado, nós te agradecemos porque a tua palavra é disponível para nós, porque o seu Santo Espírito ainda repousa sobre nós e é na presença sua e principalmente na orientação dele que eu peço que o Senhor possa estar presente tanto nas nossas mentes, nos nossos corações, como daqueles que vão ouvir a lição também. Que o nosso entendimento possa ser guiado por Ti e esteja aqui todo momento por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu gostaria de iniciar lendo o verso principal que está lá no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 9, que diz o seguinte: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nós já estudamos no início desse trimestre sobre a queda de Satanás, mas aqui especificamente o autor ele fala sobre as estratégias dele. E aqui está dizendo, enfatizando, como Satanás até no céu enganou os próprios anjos. Ele começou fingindo que estava adorando a Deus, né? E por trás ele começou a minar as pessoas, os anjos, né, para que se voltassem contra Deus. E a estratégia dele foi tão eficaz que ele levou com ele 1/3 dos anjos que estavam no céu. E é a mesma coisa que ele tenta fazer com o ser humano até hoje, né? Se disfarçando, né? Falando algumas verdades em meio a muitas mentiras e enganando. Por isso que a gente tem que estar realmente sempre muito bem preparado, muito bem embasado, para que a gente não se deixe enganar. E um dos principais enganos, Patrick, que eu gostaria que você começasse falando para a gente, é a estratégia que ele usa do ser humano não acreditar que ele existe, né? Sem dúvida, tem até uma frase que diz que o maior truque de Satanás foi convencer todo mundo que ele não existe. Sim. Porque a partir do momento que ele não existe, não há contra o que combater. Exatamente. Né? E o interessante disso que você falou é, primeiro, antes de tudo, a gente tomar consciência do caráter dele. Porque você vê que o conflito no céu, quando se iniciou, ele se iniciou porque ele queria o posto de Jesus. Né? Ele olhou e falou, não, isso era para mim. E o interessante é que ele não foi falar isso para os outros anjos, né? Você veja só o caráter dele. Ele não foi levar a insatisfação dele, igual a gente quando se sente injustiçado no emprego, na faculdade ou na família, vai procurar um ombro amigo e falar o que aconteceu. Não, ele não foi buscar os seus iguais e falar o que está acontecendo, acho que é injusto. Ele começou a espalhar um boato, um motim sobre o caráter de Deus e começou a levantar outras questões. E só com a dúvida ele já conseguiu fazer um estrago. E daí você vê que ele traz essa arma da dúvida, que, por exemplo, no céu não dava para fazer os anjos acreditar que Deus não existia, eles conviviam com o anjo. Né? Não dava para fazer. Deus... Era um pouco difícil. Então essa estratégia não seria muito esperta, não seria eficiente. Exatamente. Então, mas a dúvida é uma coisa que, né, a Bíblia fala, Jesus fala muito bem, a dúvida é igual aquele que balança no mar, ela acaba com a fé. Né? Quando você entra no ambiente da dúvida, ele elimina a fé. E a dúvida arrastou os anjos para isso. Inclusive, daí você começa a ver o caráter do inimigo, que ele está disposto a qualquer coisa. Quando Ellen White, no Espírito de Profecia, a gente vê que 2/3 começaram a absorver a semente da dúvida. 1/3 voltou atrás e o outro 1/3, quando quis voltar atrás, Satanás ameaçou eles, falou, vocês acham que vocês voltando para Deus agora vão ter alguma chance? A única chance de vocês é ficar comigo, ou seja,
à base de chantagem, ele arrastou esse 1/3 com ele. Então você vê que ele está disposto a qualquer coisa. O caráter dele é isso. Ele não está nem aí para mim, nem aí para você, nem aí para você. Ele está nos interesses dele. Então a dúvida, ele começou com a semente da dúvida, ele arrastou os anjos. Quando ele chega no Éden também, não dava para convencer Adão e Eva de que Deus não existia. Eles conviviam com Deus. Todo dia. Todo dia. Então você vê que ele usa a mesma estratégia. Se funcionou com os anjos, vão funcionar com eles. Começou com a sementinha da dúvida também. É porque Deus não quer isso, não quer aquilo. E ao longo de séculos ele vem trabalhando com a dúvida. Mas essa dúvida foi se tornando tão grande a ponto de agora se duvida se realmente existe um Satanás, se realmente existe um Deus, se isso não era só uma história tipo hollywoodiana, uma metáfora antiga, centemilenar para explicar o bem e o mal, porque é um mistério humano e é assim que é os humanos. Então, e nessa faixa da dúvida crescente, da incredulidade cresceu, já é difícil quem acredite, né, em Deus, e quem acredita se não tem Deus, não tem diabo, se não tem diabo, tanto faz se tem Deus ou não tem Deus, é a nossa natureza humana, não existe uma guerra, e é isso que somos o que somos. E sem dúvida, quando você traz esse truque, né, tipo assim, de que eu não existo, eu começo a poder ser o cara das 1001 caras, né? E eu posso estar em qualquer situação, influenciando em qualquer condição. A Bíblia fala, né, que ele se transveste até em anjo de luz. Então, ninguém sabe não acreditam que eu sou o diabo, eu posso aparecer como anjo de luz, eu posso aparecer como extraterrestre, eu posso aparecer como um cara do passado ou do futuro, e eu faço o que quiser. Então, é o cenário, sem dúvida, ideal e frutífero para ele crescer com suas investidas. E uma das coisas que também, acho que é no Patriarcas e Profetas, que ela diz que Ellen White diz que a estratégia de Satanás no céu era duas. Além de enganar, mas ele fazia uma outra coisa antes. Ele bajulava todos os anjos, que era a forma de levantar, ao ver dele, a moral daqueles anjos, e aí logo atrás ele colocava atrás. E ele continua fazendo isso. Ele continua elevando o ser humano a uma outra posição que não é a dele, e exatamente por isso ele consegue muitas vezes elevar aquela posição que a gente não tem. Mas ele quer mostrar que a gente tem, porque daí fica mais fácil de levar para ele. E aqui, Cris, ele fala sobre 2 grandes erros. Que erros são esses? Sim, dentre muitos erros, ele precisava tirar 2 coisas que seriam necessárias, né? A ideia de Satanás, como o Patrick tinha começado a dizer, era estar na posição de Jesus. Só que ele é criatura, ele é criado. Apesar de ele ter muitos anos de convívio no céu e ser criado há muito tempo, ainda assim ele é criatura. Só que nessa estratégia de engano, tem 2 coisas que faz com que, se ele não tiver se essas 2 coisas não tiverem no centro da nossa ideia, fica muito difícil da gente se submeter a Deus. Primeira coisa, se a gente parte do princípio de que na ideia que existe, nós somos imortais incondicionalmente, então não tem por que a gente ir atrás de Jesus. Porque se nós somos imortais, para que a gente vai precisar de uma vida eterna se a gente já tem? Sim. E a segunda coisa é a quem é o Criador. E o Criador tem dia escolhido para ele estar. Então as duas coisas são, uma, é acreditar que a alma é imortal incondicionalmente. E isso significa o seguinte, nós podemos ter uma imortalidade da alma, que somos nós inteiros, mediante a volta de Jesus e com Ele, não além dele. Tem que ser com Ele. Então nós podemos ser, nós não somos, nós podemos ser imortais condicionalmente quando a gente estiver com Ele lá no céu. Ponto. Sim. Só isso. E a segunda coisa é a seguinte, se Ele é o Criador, então Ele escolheu um dia para que guarde. Esse dia não é sexta-feira, esse dia não é terça-feira, esse dia não é domingo. Esse dia é sábado. Por que é sábado? Porque Ele é o Criador e Ele quer sábado. É uma questão de autoridade, de submissão a isso.
Então, a gente precisa ter esses dois enganos, que são dois enganos que são sutis, mas eles mudam completamente a visão do que nós podemos ter. Então, esses dois enganos, eles são tão perigosos que a gente tem que falar muito deles. A gente não é imortal e a gente não pode escolher o dia de adoração que a gente tem para fazer. Isso é papel do Criador. Sim. E que se a gente quer entrar no papel do Criador, a gente está copiando o comportamento de Satanás. Exatamente. Satanás quer que a gente copie o comportamento dele, porque ele vai dizer assim, ó, viu? Todo mundo está comigo. Sim. Uma coisa, Patrick, que aqui se enfatiza, existe uma curiosidade muito grande do ser humano em relação à morte, né? Existem muitas teorias, o que acontece, né? E aqui é interessante, o autor da lição, ele fala sobre pessoas que tiveram experiência de quase morte, né? De que quase morreram e viram algumas coisas. Então, realmente fica uma coisa assim meio no ar aqui, né? E eu queria que você esclarecesse isso para a gente. Vamos começar com 2 versos bíblicos aqui. Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 5 e 6, que fala: porque os vivos sabem que hão de morrer. A certeza que temos Todo mundo é que tem, vão né? morrer. Você não vai, desculpa te dar essa notícia, mas você não vai escapar vivo dessa. Mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, eles não interferem, não têm influência sobre o mundo terrestre. E eles não têm influência pelo mundo terrestre porque eles não fazem a mínima ideia. Não fazem a mínima ideia. Estão no esquecimento, morreu, está morto. Salmo 115, 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Então, a Bíblia não tem amparo para a imortalidade da alma como se sugere. Sim. Apesar de ser tão explorada no consciente coletivo da sociedade e também no cinema, muito explorada essa relação de morte. Por que se explora tanto isso, minha opinião? Porque a gente não foi criado para morrer. Sim. Né? Você pode ter a vida mais maravilhosa do mundo, você pode ter tido plenitude, você pode ter amado, sido amado, mas a morte é uma coisa que você não vai digerir bem. Sim. Mesmo sabendo que descansaram na sepultura, nos braços de Jesus, dói. Dói, porque é separação, né? É o preço do pecado, a morte. E as pessoas que não têm essa relação, essa intimidade com Deus, precisam, às vezes, encontrar uma saída para isso. E romancear, né? Tipo assim, ele morreu, mas ele tá... Né? Eu tive colegas da faculdade também, meu irmão morreu na acidente, mas eu tenho certeza que agora ele está olhando por mim. É confortante isso para ele, né? Agora, tipo, não tem amparo bíblico para isso, e se você pensar de uma forma bem sóbria, seria uma tortura infinita, né? Sim. A pessoa no céu vendo a gente sofrer, né? O céu seria um inferno, na concepção. Exatamente. Sim. Você acabaria com o céu, porque Sim. você está vendo lá as pessoas que você gosta né, cometendo Olha só erros. lá, vixe. Ó, tá sofrendo lá, tendo que tá doente. Né? Seria terrível. Então não tem isso. Só que o que acontece? Quando você dá asa para essa imaginação, para esse conceito, você abre uma possibilidade para um mundo de heresias. Sim. De heresias, porque você tem um mundo de espíritos, aí você tem espíritos que morreram em Deus, espíritos que morreram no mal, daí você inventam um purgatório, daí tem o limbo, aí os monstros vão para lá, daí a alma está penada porque ela não morreu bem, ela teve uma morte violenta, e daí ela vai voltar para te assombrar, e você começa a criar tudo isso. E daí o que acontece? Aí tem muita gente que se alimenta dessas pessoas que quase morreram e vieram com a experiência, né? Bonita, lá é bonito, viu lá é uma uma luz, paz, senti uma paz interior, encontrei meu avô, encontrei meu pai e tal. Agora o interessante é que se você pegar, existem milhares de relatos desses, mas você não vai encontrar nenhum relato desses de quase morte ou de pessoas que tiveram experiências de quase morte ou morreram, voltaram pelo conceito técnico, né, de que ficaram um tempo mais de um minuto sem nenhum sinal vital e voltaram. Você vê o relato, são relatos assim, cenário de cinema. Eu vi uma luz branca
eu cheguei num lugar calmo, eu estava num lugar diferente, eu encontrei pessoas que já morreram e tal, todo mundo me confortou, disse que era para eu voltar, não era a minha hora, mas estava tudo certo e tal. Nenhum relato desses é tipo assim, ó, continue firme nos caminhos do Senhor, mude sua vida, se consagre mais a Deus, trate melhor a sua esposa, passe mais tempo com seus filhos, siga o exemplo de Jesus. Seja mais honesto nos teus negócios, não acontece. Você não vê uma tônica bíblica em nenhuma dessas experiências e nenhuma referência a Deus, ou a Jesus, ou ao Espírito Santo. Acaba sendo aquela exaltação do próprio eu. Então, daí se você começa a se questionar, se não é o que parece, porque não aponta para o que você acredita, pelo que a gente acredita realmente, qual é a origem? E aí você tem que começar a usar uma autocrítica, ser maduro o suficiente para começar a pôr à prova, como a própria Bíblia diz, quando em dúvida, põe à prova a própria Bíblia. Com certeza. Assim como os profetas também devem ser colocados à prova a Bíblia e os frutos. Então é interessante quando a gente puxa isso e a gente começa a pesquisar esses relatos, ver vários, eu vi, e nunca tem referência com a palavra de Deus. Sim. E com base nas escrituras, tem vários versos, eu aqui li 2, mas existem vários versos, não há amparo bíblico para essa imortalidade da alma, que a gente morre e vai direto para o céu, ou morre e fica penando por aí, ou fica vagando por aí, ou vai direto para o inferno. Não tem. O que tem, a gente morre e está esperando o julgamento final. Sem saber disso. Sem saber disso. Sem ter a menor ideia do que está acontecendo. Tanto que Paulo usa esse argumento de que a morte para ele é lucro, porque ele entende que eu morri. Eu não tenho consciência nenhuma desse espaço temporal. Dormir. 1000 anos, 2000 anos, 1 milhão de anos. Quando Deus ressuscitou, então a percepção do consciente dele é que foi um piscar. Exatamente. Sim. Exatamente. Se ele morrer, a próxima coisa que ele vai ver é Jesus. Exatamente. E para ele foi tipo... Sim. Né? O piscar mesmo. O piscar mesmo. Porque não teve. Agora, se tivesse consciência, ele tipo, eu não quero morrer, porque eu vou morrer, tem que esperar um monte de tempo. Né? Se a gente fosse entender, imagina ele que escreveu boa parte do Novo Testamento, ele diz assim, não é isso que eu quis dizer. É verdade. Imagina a tortura para ele também. Sim. Não foi isso que eu quis dizer, não, vocês estão tudo errado aí. É verdade. Não faz sentido. Exatamente. Um outro ponto aqui que o autor salienta, ele colocou a comparação do sábado e a teoria da evolução. Por que isso, Cris? Porque o sábado tem tudo a ver com criação. E tudo a ver com criação porque você tem um Criador. Parece meio redundante, mas é verdade. A teoria da evolução, ela tira a necessidade ou a ideia de que você tem uma semana literal de criação. Se você tira a semana literal de criação, você tira a necessidade de ter um Criador. Se você tira a necessidade de ter um Criador, se não tem Criador, não deve ter pecado. Se não tem pecado, não precisa de lei. Se não tem lei, para que você vai ter o salário do pecado, já que não tem nada? Aí você tira Jesus da jogada. Sim, o sacrifício dele é em vão, né? E a grande lógica é que aparentemente não tem relação direta, mas tem. Sim. Porque exatamente o sábado, ele é uma coisa extremamente importante para que nós nos coloquemos no nosso lugar. Não é o que eu acho. É o que Deus planejou, é o que Deus colocou como primário. E o que culmina a criação também, né? Sim. E assim, e fecha a criação. E tem tudo a ver, porque assim, e o sábado é aquele ordenamento no tempo, que você não tem nenhuma outra coisa, é universal para todo mundo. Tempo é universal para todo mundo e faz com que nós nos coloquemos no nosso lugar. E a gente tem. Agora, na teoria da evolução, a ideia é que é o acaso. Entende? E se é o acaso, obviamente, se a gente parte do princípio que é o acaso, o domingo também é mais um dia para que você possa louvar. Então, qual que é a diferença do domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta? E, na realidade, teria que se ter mais fé, né, na teoria da evolução do que na criação, né? Você precisa ter uma fé absoluta, né? Na verdade, assim, para qualquer um dos modelos, se a gente for ser isento, assim, qualquer um dos modelos você precisa de fé. Sim. A diferença é que um dos modelos traz esperança. A diferença é que um deles traz esperança. E a esperança dele, além disso tudo, se a gente só olhar no modelo,
faz com que nós entendamos que nós temos um papel de criatura e que a gente precisa ir atrás desse Criador, que está atrás da gente, querendo o tempo inteiro que a gente esteja junto com Ele. A gente não é fruto de acaso. Sim. Esses dias eu estava falando com um evolucionista, eu falei assim, não, independente de se acreditar ou não em Deus, você tem que acreditar em alguma inteligência, né? Não, acaso. Eu falei, não, você tem que acreditar em alguma inteligência, porque vamos pegar, se a gente tirar as abelhas do planeta, a vida acaba. Sim. Certo? Sim. Parece bobo isso. Parece bobo, mas acaba. Se acabar com as baratas, o planeta acaba. Ou seja, há um refino na inteligência. E daí você parte do princípio que tudo saiu da mesma ser evolução, todos os seres saíram da mesma célula, da mesma origem, certo? Então, quando os insetos estavam se criando, primeiro eles tiveram que ver o que as árvores estavam fazendo. Daí as árvores falaram assim, o negócio é o seguinte, a gente vai começar a fazer flor. Sim. E as flores é o seguinte, vai ter o macho e o fêmea e a gente vai precisar de alguém para polinizar. Quem vai polinizar a gente aí? Aí um inseto falou assim, não, beleza, a gente vai virar abelha para polinizar vocês. Então vocês podem evoluir aí aleatoriamente vai aparecer ali uma pode abelha. Evoluir para... Aí o outro fala, mas a gente vai gerar muito decomposto. Daí o outro, não, tudo bem, eu não vou polinizar, eu vou ser decompositor, eu vou virar inseto decompositor. Então o que acontece? Isso tudo teve que acontecer extremamente organizadamente para que se funcionasse. Então ainda que você não acredite em Deus, acredite na evolução, você tem que acreditar em alguma inteligência que foi organizando esse processo extremamente refinado. É verdade. Porque senão você está só sendo, tá sendo só uma crença que é confortável para você, né? Sim. É o neo-ateu, né? Sim. Porque o ateu não queria compromisso com nada, eu sou ateu. Como começou a ficar chato não acreditar em nada, aí eu vou pro lado da ciência, eu sou um neo-ateu. Não, eu sou evolucionista. Mas tá, e você concorda? Não, é que eu confio neles e pronto. Confio neles. Você não quer nem Confio pensar, neles. Daí né? sabe o que isso significa? O quê? Fé cega. Fé Sim, cega, sim. exatamente. E sem esperança. É isso que é o pior, né? Esse E sem esperança é o pior de mas todos. está escondido, né? Está Sim. escondido porque não, mas veja só. E aí não é coerente. Sim, é verdade. A última parte aqui da lição, ela fala sobre uma falsa trindade. Que falsa trindade é essa, Patrick? Então, isso parte de tudo que a gente começou desde o começo. Quando a gente pega tudo isso que a gente falou, o sábado, a imortalidade da alma, o domingo, o evolucionismo, se a gente voltar toda a origem, a gente tem que voltar ao centro de tudo. Satanás queria o quê? Está no oposto de Jesus. Sim. Ele queria o lugar de Jesus. Não deram o lugar de Jesus para ele, então o que acontece? Eu vou destruir tudo que Deus fez de bom. Então, né, por isso que Paulo usa aquela expressão, ele roda a gente como leão. Sim. Né? Porque ele só não destrói a gente agora porque Deus não permite, misericórdia divina. Então o que acontece? Tipo o sábado, duas coisas que existiam antes do pecado, antes dos 10 mandamentos, sábado e família. As duas coisas que o inimigo mais quer destruir, sábado e família. Porque ele sabe que isso são instituições santas, divinas, criadas por Deus. Outra coisa, como ele queria o lugar de Jesus, porque ele queria o lugar ele queria a adoração para ele. Sim. Então você vê que ele vai criar a cópia dele para tudo. Adoração, dia de adoração de Deus é sábado? Eu quero domingo para mim. Ou qualquer dia, desde que não seja sábado. Eu sou mais flexível, porque esse Deus é meio tirano, mas eu sou mais flexível. Sim. Você pode escolher. Você pode escolher o dia. Tanto é que algumas pessoas acreditam nisso, né? Que você tirando um dia para Deus tá certo, né? Os muçulmanos guardam a sexta, os outros guardam domingo e não guardando, não louvando Deus nesse dia, tá bom. E daí tem essa contrafação, né? Que, por exemplo, se Deus tem a trindade, eu também tenho a minha trindade. O dragão, Apocalipse fala dragão, a besta do mar e a besta da terra, né? É a trindade dele, né? O dragão se põe como no poder de Deus, a besta do mar como seria a confrontação de Jesus e daí a confrontação do Espírito Santo, um dando autoridade para o outro e tal. E a Bíblia nos sugere que no fim dos tempos, no finalzinho, haverá como a Bíblia também fala que Jesus voltará em poder e em glória para buscar aqueles que são seus, a gente entende, a Bíblia nos sugere que essa trindade também satânica promoverá também uma contrafação de glória para ele querer roubar essa cena para ele. E a Bíblia nos sugere que isso vai ser tão forte que se possível, não é possível, então não tenha medo, se possível até os santos se perderiam. Os eleitos se perderiam. Não é possível os eleitos se perderem, tá? Se possível, ou seja, se não tivesse a misericórdia de Deus, a gente ia cair nesse engano. Porque o engano ia ser muito bem feito. Ia ser muito bem feito.
Então a gente vê que o inimigo sempre vai tentar criar uma versão dele para isso. Como ele não pode negar que existe, ou pelo menos para a maioria, porque Sim. aí começa a se perceber que a ideia de não existir é um problema, então ele copia o máximo que pode ser e coloca uma pontinha de erro. É. É o suficiente. É porque você vê só, aquela questão do lá no céu. Eu não preciso te dar incredulidade, eu não preciso fazer que você brigue com Deus, que você guspe em Deus. Eu só preciso que você desvie o olhar e não preste mais atenção e fique com uma pontinha de dúvida. Suficiente. É o suficiente. E não queira resolver essa dúvida. Eu falei com um amigo uma vez, teve um tempo que tinha uma propaganda da Nike e passou muito tempo, porque os atletas se esforçando, treinando muito, os caras botavam assim, 99% é igual fracasso, tipo, você tem que dar 100%. Eu falei, eu acho que se um atleta der 99%, ele consegue um ouro olímpico e tal. Agora, em se tratando de salvação, isso é pura verdade. Sim. 99% salvo, 100% perdido. É tudo ou nada. É tudo ou nada, é verdade. Tratando de salvação. Christopher, eu queria começar com você. De tudo que a gente estudou aqui durante essa semana, o que você gostaria de enfatizar para aqueles que nos ouvem? O que foi mais importante, ao teu ver? O mais importante é a gente, dentro disso, não ter a certeza que a gente não está sendo enganado. A gente precisa voltar para a Bíblia para ver o que ela está falando. Sim. Porque a grande questão é assim, é muito fácil a gente achar que a gente sabe a coisa. Muito fácil. Estou respaldado, né? É muito fácil. E isso é para todo mundo. E às vezes pode ser não por uma aplicação bíblica, porque a gente pode ter uma compreensão correta, mas muitas vezes para outra coisa. Sim. Esse engano, aqui está bem claro a lição lá atrás sobre os enganos que ele tem feito. Mas a gente também não pode entrar no engano de achar que a gente sabe. Sim. A gente precisa ter humildade suficiente. Cair na armadilha da soberba. Exatamente. Porque é exatamente ali que aconteceu que Satanás enganou todo mundo. Lá no céu. Que foi enganado, foi exatamente por isso. Ele utilizou o orgulho próprio, a exaltação própria de todos os anjos que caíram na conversa dele e manteve eles ali. Então a gente não pode errar dessa mesma maneira. Sim. Porque talvez a gente, pelo conhecimento, pelo estudo aqui, não caia nessas daqui, de acreditar que o sábado não é o dia de guarda, de que a imortalidade da alma ela só é condicional depois de uma outra situação que nós... Entende? Então, Sim. tem todas essas coisas, mas eu acredito que mas podem ser outros enganos, pode ser né? outros enganos, que não aparentemente estão no foco dessa lição, mas a gente pode ser enganado da mesma forma. É verdade. E para você, Patrick, o que foi mais importante? Para mim, o ponto nevrálgico, né? A palavra significa crucial, o ponto crucial da questão toda, eu acho que volta aquele livrinho clássico do Bulhão Fininzinho, Conhecer Jesus é Tudo. Um especialista de arte, para saber uma falsificação muito bem feita é falsa, ele precisa conhecer o original. Então, a gente sabe que o inimigo é enganador e ele vai fazer tudo para te enganar, está fazendo tudo para enganar a gente. E só tem uma saída para a gente, conhecer Jesus é tudo, a gente precisa conhecer Jesus. E quando eu falo em conhecer, talvez a gente precise resgatar o significado dessa palavra, porque às vezes eu estou conversando com alguém sobre uma questão de saúde, ele fala, não, eu sei isso aí, eu conheço. Eu falei, mas você faz? não é aí. Então não conhece. Não é bem assim. Então, porque se a gente pegar o conceito bíblico conhecer, a palavra conhecimento, ela é usada inclusive para quando o casal casava e tinha intimidade sexual. Sim. E conheceu... É intimidade. Então, conhecer implica intimidade. Então, conhecer Jesus a tudo é ter intimidade, é andar com Deus. Sim. E eu acho que é a única saída, é a única condição para a gente conseguir se salvar nessa, para a gente não cair nos enganos do inimigo, porque ele é astuto, ele está aí há 6.000 anos aqui no planeta, rodando por aí, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe como o planeta funciona, sabe como a mente funciona, e se a gente não andar com Deus, se a gente não conhecer Jesus, a gente vai cair nos enganos facilmente, sem dúvida. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu gostaria só de deixar uma palavra final. Às vezes a gente fala tudo que Satanás consegue fazer,
mas que a gente tenha sempre a certeza que Deus é sempre maior, sempre superior, né? E realmente, como vocês falaram, sozinhos nós não somos nada, mas com Deus nós somos tudo. E a gente tem que sempre lembrar que essa batalha que começou no céu, ela já foi ganha. Porque Cristo venceu essa batalha por nós na cruz. Então, que a gente não viva com medo dos enganos, mas que a gente se firme cada vez, como o Patrick falou, que a gente se firme cada vez mais em Jesus, porque é Ele que vai lutar essa batalha por nós, né? Foi muito bom ter tido a companhia de vocês. Eu espero que essa lição tenha sido muito valiosa para você, como foi para mim também. E a gente vai, então, encerrar com uma palavra de oração e eu peço que o Patrick faça uma oração para a gente, por favor. Pai Santo que está no céu, muito obrigado, Senhor, por termos a liberdade de abrir Tua palavra e nos enriquecermos com o estudo da Bíblia, da palavra de Deus que nos foi deixada aqui para nosso enriquecimento, nossa guia, Senhor, na jornada aqui nessa terra, Pai. O Senhor nos revela da astúcia do inimigo, mas nos mostra também que Jesus venceu o inimigo na cruz do Calvário e que só precisamos nos apropriar dessa vitória, aprender a conhecer e andar com Jesus, e a vitória também será garantida para cada um de nós, Pai. Que cada um de nós aqui, cada um dos que nos assistem, receba a bênção especial do Espírito Santo em seu lar, em suas famílias, em sua vida. E que muito em breve possamos estar contigo na Canaã Celestial. Amém. Em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Foi muito bom ter tido a tua companhia conosco. Só gostaríamos de relembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas da manhã e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.